Aleluias. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria imensa, amados, estar aqui mais uma vez. Estivemos no ano passado e em voltar aqui neste lugar, rever amigos que a gente faz, porque por onde a gente passa, procuramos deixar amigos. Aleluia. E é uma alegria muito grande voltar a este lugar, rever o reverendo Neucides e os demais amados. E nesta noite, então, compartilharemos da palavra do Senhor com a amada igreja. Eu quero convidar você, sem demora, a abrir a Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, capítulo de número 33. O Êxodo, capítulo de número 33. Você que encontrou, vai se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós viemos ali da cidade de Erval do Oeste, Santa Catarina, fica lá no meio oeste do estado. Temos ali trabalhado na Igreja Batista Reviver, e Deus tem operado grandes coisas naquele lugar. Não esperem aqui um pregador ou um pastor eloquente, mas um homem que teme a Deus, um homem que procura obedecer a palavra do Senhor. Amém? Quantos acharam o Êxodo 33? Versículo de número 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste conduzir este povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se você me vê como agrado, revela-me o teu propósito, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Amém? Tome assento, meus queridos. Amados, eu quero falar um pouquinho nesta noite, neste momento, da maior necessidade da igreja evangélica brasileira. A maior necessidade da igreja nos dias que vivemos hoje é a presença de Deus. Notamos igreja cheia de gente e vazia de Deus. Igrejas cheias de homens grandes, mas nada de Deus. Aprendemos com o apóstolo Paulo que nós devemos diminuir e ele crescer. Mas o que eu pelo menos vejo, talvez você não veja, é homens que se titulam Deus por aí. E essa é uma falta muito grande dentro da igreja evangélica brasileira. A falta da presença do Espírito Santo de Deus. A falta do Senhor junto com o seu povo. A igreja contemporânea, ela tem mudado o seu ênfase. Com suas pregações, eles estão glorificando muitas vezes o homem, deixando Deus de lado. A igreja contemporânea hoje, ela busca as coisas de Deus, mas não busca a Deus. Deixa-se Deus de lado. Tenho eu falado lá na minha igreja, que só se busca a Deus quando há uma necessidade. Se não se deixa Deus de lado. Muitas das vezes vemos crente, irmãos, fazendo tais coisas que envergonha, porque a Bíblia diz que certas coisas nem é bom mencionar, porque é vergonhoso. Crente que se diz ter o Espírito Santo, mas chega tal hora, tal dia da semana, abre a porta, coloca o Espírito Santo, ou então Jesus atrás da porta e sai para o mundo afora. Que Deus é esse que estão servindo hoje? E quando olhamos aqui que Moisés, ele tem uma conversa com Deus, quando ele indaga a Deus pedindo quem enviará com ele, porque Deus disse que não iria mais com aquele povo. Então ele conversa com Deus e chama para si a responsabilidade, porque Deus chama Moisés para tirar aquele povo lá do Egito com mão forte. E ali Deus, através de Moisés, envergonha o faraó do Egito, e ainda envergonha ainda mais os deuses do Egito ali. E mostrando o Deus que ele é, ele tira aquele povo, leva para a terra prometida, mas pela desobediência daquele povo, eles andam há 40 anos em círculo naquele deserto.
e sempre murmurando, sempre reclamando daquilo que Deus estaria fazendo a eles ali. E não é diferente como eu falo da igreja contemporânea. Não estou aqui colocando denominação, não. Estou falando num contexto geral da igreja evangélica brasileira que nós vemos hoje. Você há de concordar comigo. Quando olhamos aí, como falei anteriormente, igreja cheia de gente vazia de Deus. É necessário levar esse povo a buscar a Deus. É necessário levar esse povo a clamar por Deus, buscar o Espírito Santo, fazer com que esse povo seja realmente transformado pelo poder da palavra de Deus. Com que esse povo realmente venha receber o Espírito Santo, venha receber os dons, porque muitos querem o dom, mas não querem o doador. Muitos querem morar no céu, mas não querem andar com Deus aqui na terra. Outro dia eu ouvia nas redes sociais aí um religioso de uma determinada denominação falando o seguinte, que o camarada morre, e aí, pastor, eles querem que faça o culto, faça a missa de sétimo dia, culto de não sei das quantas, dizem que o cara está no céu, mas o senhor nunca andou com Deus aqui na terra. Como vai estar no céu então? Se nós não buscarmos a face do Senhor, se nós não nos colocarmos, ouvimos ontem aqui, o pastor aqui leu em 1 Samuel, a respeito de Samuel, ontem ouvimos de Davi, até brincamos, né? Nós ia falar de Davi, mas contaram até a roupa do Davi ontem. Então não vamos falar. 2 homens de Deus. Quando olhamos para a história de Davi, vemos muitos erros, mas vemos muito conserto, muito arrependimento. Davi morre, homem segundo o coração de Deus. Vemos Samuel, um grande profeta da palavra do Senhor, um homem que Deus usou muito. Mas hoje muitos querem usar Deus e não deixar ser usado por Deus. Se está invertendo os valores, por isso a necessidade de buscar a Deus. Quando Moisés diz para o Senhor, diz para mim, Senhor, se você vai, aliás, conosco, porque Deus queria mandar o anjo, e ele diz, anjo eu não quero, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, Senhor, junto com este povo. Isso é, ainda que Deus disse a Moisés que iria matar todo aquele povo, e acabar com ele e começar uma nova nação, uma nova geração. E aí eu fico olhando para a ousadia de Moisés, dizer assim, Senhor, não faça isso, Senhor. O que as outras nações vão falar de ti, Senhor? Não de nós, mas do Senhor. Aí eu posso ver a intimidade que esse homem tinha com Deus. É essa intimidade que eu preciso ter com Deus. É essa intimidade que eu preciso ter com o Senhor. A intimidade que Moisés tinha de dizer para Deus assim, Senhor, risca meu nome do livro da vida, se o Senhor fizer isso. Que coragem é essa? Quem tem essa coragem de falar isso, irmãos? Quem tem essa coragem de dizer agora, Senhor, se tu não fizer, se tu não tiver comigo, risca meu nome? Nós não temos essa coragem, não. Mas eu fico muitas vezes de boca aberta, irmãos, vendo algumas pessoas ponhando Deus como se ele fosse o seu funcionário. Parece que assinou a carteira de trabalho de Deus, dizendo, Deus eu quero, Deus tu faz, Deus eu determino. Quem somos nós para determinar? Quem somos nós para falar isso? Ele é Deus, Ele faz do jeito dEle, na hora, no tempo dEle, Ele vai fazer. Basta eu e você obedecer e obedecer a sua palavra. Deus está no negócio, queridos, quando nós estamos na sua obediência. E mais, irmãos, o Senhor, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. E quando eu falo de Jesus, eu falo daquele Deus em pele humana. E lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos 5:12, ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram. Irmãos, quando nós estamos longe de Deus, é por causa do pecado, é por causa da arrogância, é por causa da soberba do homem, nós nos afastamos de Deus. O pecado nasceu no coração de Lucifer, quando ele então achou ser igual a Deus e querer tomar o trono de Deus, e no mesmo instante ele foi jogado fora do céu, ele foi expulso daquele lugar. E então Lucifer está aí perambulando pela terra, e aí ele vê, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden,
E Deus ali dá uma ordem a Adão, dá uma ordem a Eva, para que não toquem no fruto do bem e do mal, ou do conhecimento. E aonde é que Satanás leva eles a tocar? Por que ele faz isso até hoje? Porque Satanás quer se vingar de Deus, e ele não tem como tocar em Deus. Ele quer tocar em mim, ele quer tocar em você. Por isso nós aprendemos na palavra: vigia, mulher, vigia, mulher de Deus. É necessário nós vigiarmos as 24 horas do dia. É necessário nós vigiarmos a todo tempo, para que a presença de Deus seja na nossa vida, para que Deus, Ele possa operar através da minha e da tua vida. Veja que morte, significado morte é separação. Quando o homem peca, ele fica separado de Deus, longe de Deus. Eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo, na minha caminhada com Cristo, já aconteceu. De muitas vezes, meu pastor, nós não sentir a presença de Deus. Parece que o nosso coração, não sei se tem por aqui, mas lá no sul do país, tem aquelas panelas grandes de ferro de fazer polenta, sabe? O que é isso? Parece que aquilo está em cima do nosso coração. Nós não podemos sentir a sensibilidade de Deus, por causa da arrogância, do pecado, da soberba. Isso nos leva a afastar de Deus, meus queridos. Mas quando nós nos arrependemos, e quando nós nos colocamos diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel para nos perdoar nosso pecado. Mas ainda Paulo fala aqui, Romanos 5:19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Obediência, meus queridos, é isso, é a palavra para a minha vida. Obedecer e obedecer a palavra do Senhor. É isso que Jesus fez. Pela obediência do Senhor Jesus, nós reatamos com o Senhor. Nós estamos em comunhão com Ele, porque Ele pagou um alto preço. Quando nós vemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único Filho, para que Ele morresse e nós fôssemos para o céu, alcançamos o céu. Mas desde que nós andamos na sua presença, desde que nós estamos na presença de Deus, longe das coisas que o mundo oferece, certamente, aliás, certa vez, queridos, eu ouvi alguém dizendo assim: nós não temos mais jovem hoje na igreja, porque o mundo oferece muitas coisas. Sim, o mundo oferece muitas coisas, e nós não temos nada a ganhar lá. Sim, quando nós temos Jesus e permanecemos, nós não temos nada. Mas se nós, como pastores, como líderes, como igreja, não fazer algo para os nossos jovens, nossos adolescentes, o mundo vai fazer, irmãos. O mundo vai fazer. Lá na minha igreja, queridos, eu estava contando a alguns pastores, irmãos aí, para a graça do Senhor, eu estou na quinta pessoa, tiramos do mundo das drogas. Está internado, vai ficar lá até o mês de março, um ano, mas nós levamos na palavra de Deus e ensinamos, todos jovens, o mais velho 24 anos, queridos, e nós trabalhamos nessas vidas. Temos um lá pela graça do Senhor, hoje é músico na nossa igreja, já está ministrando a palavra também ali. Mas o que é? É você fazer algo para esses jovens hoje, para que eles possam sentir a presença de Deus, para que eles possam atrair a presença de Deus para a vida deles, como eu e você. Por isso a necessidade da igreja evangélica brasileira hoje, buscar a presença de Deus, olhar para as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo. Mas muitas vezes nós estamos olhando para as coisas terrenas, aquilo que nos afasta da presença do Pai. Mas quando estamos cheios da presença de Deus, quando estamos produzindo os frutos do Espírito Santo, que fala Gálatas 5, 22 e 23, quando nós produzimos isso, queridos, então nós não precisamos nem sequer, muitas das vezes, abrir a boca, porque só no fato de eles olhar para nós, o brilho do Espírito Santo está nos nossos olhos. E aí nós atraímos aquela pessoa lá fora para se aproximar mais e mais de Deus. Aleluias, amém, meus queridos. Que Deus te abençoe, que você possa sim ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você possa a cada dia que passa da tua vida buscar mais e mais da presença do Todo-Poderoso nas suas vidas. Glórias a Deus. Deus abençoe, amados.